Ontem eu fui fazer pão e quando eu fui pegar a farinha, eu percebi que eu tinha duas farinhas diferentes. E aí eu pensei, eu vou pegar um pouco dessa farinha, um pouco dessa, vai dar a quantidade de farinha que eu preciso e eu vou colocar a mesma proporção de água, fermento e sal e vai dar o resultado igual eu sempre tenho. Peguei, misturei as farinhas, coloquei água, sal, fermento, fui levar o meu filho para a escola e quando eu voltei e olhei para o pão, o resultado não era o mesmo. Oi, eu sou a Grazi Fukuoka e hoje eu quero trazer uma reflexão para vocês. Na hora que eu olhei para o pão e olhei aquela mistura seca que tinha ficado com a mesma proporção de água, lembrando, eu falei, não deu certo misturar essas duas farinhas. E aí eu comecei a juntar aquela massa. E quando eu trabalhava a massa, Deus começou a falar comigo. Que a palavra dele é exatamente dessa forma. Não pode ser misturada. E uma vez que a gente mistura a palavra de Deus, mesmo que com boa intenção, não dá o mesmo resultado. E não dando o mesmo resultado, o que aconteceu? Eu peguei aquela massa e eu tive que tratá-la de uma maneira diferente. Eu tive que ser mais dura do que eu sou geralmente com a minha massa. A minha massa de pão eu trato ela com leveza, mas essa massa de farinha misturada, eu tive que colocar força para que ela pudesse se unir. Eu tive que apertar para que a farinha e a água pudessem ali se incorporar. E eu tive que acrescentar mais água. E enquanto eu acrescentava a água e mexia com dureza naquela massa, Deus falou comigo. É isso que acontece quando a gente mistura as farinhas. Quando a gente mistura algo com a palavra de Deus, às vezes parece que a vida tá difícil, tá dura, tá complicada. Mas não é que as coisas estão mais difíceis, é que Deus tá te amassando da forma como é necessária para que você volte para o caminho certo. E por que Deus faz isso? Ele faz isso porque ele é seu pai. E o pai disciplina a quem ama. Se você tem filho, você já entende o que eu tô falando. Eu não preciso te dar muitas explicações acerca disso. Mas se você não tem, você só vai conseguir entender. E isso eu te falo de coração, porque eu também só entendi quando eu fui mãe. Porque quando você é mãe, por mais que doa, você disciplina seu filho. Por mais que doa, você coloca ele de castigo. Não acredito que Deus seja um Deus punidor, tá? Não estou falando sobre isso. Mas Deus disciplina. Eu não acho que Deus traz uma doença, que Deus traz enfermidade e necessidade extrema para sua vida. Não estou falando sobre isso. Mas estou falando sobre ele trabalhar seus sentimentos, trabalhar a forma como você vê a vida, trabalhar a forma como você tem vivido, trabalhar a forma como você tem se relacionado com ele. Porque do mesmo jeito que as duas farinhas não se relacionam bem, se o seu relacionamento com Deus está tendo interferência de outras pessoas, ele também não vai ser um bom relacionamento. Porque Deus quer ter um relacionamento conosco que seja genuíno e íntimo. E como ter um relacionamento íntimo com Deus? Lendo por si mesmo a palavra dele. Porque muitas vezes essa mistura que vem, como eu disse, às vezes ela não é nenhuma coisa assim ruim que você está trazendo. Mas você está trazendo doutrinas de homens, você está trazendo opiniões de outras pessoas que muitas vezes são boas para a vida deles, não necessariamente para a sua. Você está trazendo formas de vida que não são boas para você. Você está trazendo uma leitura e uma interpretação da Bíblia de acordo com a vivência de outras pessoas. E o que Deus espera de você, se você já é uma pessoa madura, se você já é um adulto? Ele espera ter um relacionamento direto com você. Porque a palavra de Deus, quando você a lê e você pede para que o Pai fale diretamente com você,
é outra visão, é completamente diferente. E é isso que Deus espera de você. Ele espera que você busque genuinamente a presença dele. Porque depois que eu fui lá, amassei aquele pão com dureza, acrescentei mais água, ele ficou mais maleável. Mas acredite, ele demorou uma noite para fermentar. E eu assei esse pão hoje. E quando eu assei ele pela manhã, ele me deu esse resultado. Um pão maravilhoso, mas que foi difícil de ser trabalhado. Quem sabe a sua vida não vai ser como esse pão. Quem sabe até hoje você não foi essa pessoa difícil de ser trabalhada. Que o Senhor teve que agir com mais dureza para que você chegasse nesse resultado. Porque esse pão aqui tá maravilhoso e eu tenho certeza que ele tá gostoso. Eu vou cortar ele daqui a pouco. Eu fui essa pessoa que precisou ser trabalhada. E Deus teve que ir tirando camadas de mim. Outras ele foi colocando, assim como eu fiz com a água desse pão, para que eu conseguisse ler a palavra de Deus e falar: uau, isso está escrito aqui. É verdade que isso está escrito aqui? Eu já tinha lido a Bíblia inúmeras vezes e eu nunca tinha visto coisas que eu só estou vendo hoje. E uma coisa que tem feito muita diferença na minha jornada são as minhas companhias, que são as pessoas que Deus colocou ali para me amassar com dureza e me equilibrar. E nessa tentativa do equilíbrio que eu fui buscando sozinha, eu também não encontrei. Mas uma vez que eu falei: Senhor, eu quero ser tratada, eu quero ser curada e eu quero ter o controle da minha vida, Deus colocou pessoas para que me apoiassem e me ajudassem. E eu só consigo fazer esse pão, que era um pão que estava dando trabalho, que eu achei que eu teria que jogar a massa fora, se tornar um pão bonito como esse, porque eu não desisti dele. E da mesma forma é Deus, ele não desiste de você. Mas ele quer que você seja um filho puro, sem farinhas misturadas. Um filho que busca o Pai na essência, sozinho, buscando na palavra. E o Pai, ele vai te responder. Porque o Pai ama o filho. E agradar a ele, estar com você. Uma vez eu perguntei para uma pessoa muito importante para mim: como eu vou saber qual é o propósito da minha vida? E ela me respondeu na palavra. E ela me falou assim: o propósito de Deus para a vida de todos os filhos dele é que sejam felizes. Assim como você quer que seu filho seja feliz, Deus também quer que você seja feliz. Então busque o Senhor de todo o teu coração e de todo o entendimento, que você vai encontrá-lo.